Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde para Cássia, para quem nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, temos aí pela frente mais uma encrenca entre o Executivo, o governo Lula, e o Congresso Nacional. Foi aprovado o projeto de lei que proíbe a saidinha de presos em determinadas ocasiões. Bom, aí o Lula está na seguinte situação, né? Como você vai descrever, veta ou não veta? E faz o quê? A tendência dele é vetar, Sardenberg, seja por uma questão histórica ali, de doutrina da esquerda, do PT e do que ele mesmo acredita, seja por orientação dos ministros palacianos e também do Ministério da Justiça sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski. Mas isso não foi assegurado, nem pelo líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, durante a votação de ontem, e nem pelas pessoas com as quais eu conversei hoje de manhã, sondando essa possibilidade, dizem que ainda não há uma decisão tomada, por alguns fatores, né? Essa questão da segurança passou a ser de extrema importância para o governo, passou a figurar em pesquisas como um dos pontos negativos do governo federal, no entender da população. Teve essa mudança agora recente no Ministério da Justiça e, na ocasião, se chegou até a discutir a possibilidade de desmembrar o Ministério para criar um Ministério próprio da Segurança Pública, o que acabou não sendo feito, mas a ideia é que o Lewandowski deu uma ênfase nessa questão da segurança. E, por fim, a própria votação, o placar da votação no Senado mostra que nem mais no PT e na esquerda é hegemônica essa postura de se ter mais uma visão mais livre ali em relação ao cumprimento de penas, uma visão mais anticarcerária, etc. O próprio líder do PT, senador Fábio Contarato, votou a favor, fez uma fala contundente como delegado de polícia a favor do texto, dizendo que não tem como não ser visto como um estímulo à impunidade, a forma como hoje se dá as saídas de presos, pediu desculpas ao PT, mas falou que com a consciência dele e com o que ele vê de pais e mães que perdem filhos e vê a pessoa cumprir um pedaço da pena e ou fugir ou ser beneficiada, ele não teria como votar contra o projeto. Então, foi uma votação de 62 votos a 2. O projeto volta à Câmara, mas ele já foi aprovado pela Câmara. Ele é de iniciativa de um deputado aliado do governo, que é o deputado Pedro Paulo, que deverá ser vice na chapa apoiada pelo PT no Rio de Janeiro, vice do prefeito Eduardo Paes. Então, são muitas as circunstâncias que tornam mais nebulosa e menos imediata a decisão do presidente Lula de vetar. Ele tem feito o seguinte, veta projetos que ele sabe que são caros ao Legislativo, o Legislativo vai lá e derruba o veto, mas ele diz que pelo menos fez aquilo que ele deveria fazer e deixa para o Judiciário decidir. Pode ser que ele de novo faça isso, mas nesse caso tem muita gente avaliando que se o Lula vetar, ele vai comprar para si mais um problema e vai vestir uma certa carapuça que a direita tenta colocar nele, no PT e na esquerda, de que são aliados, condescendentes do crime organizado. Pois é, agora, além disso, o problema é que a maioria no Senado e na Câmara foi avassaladora, né, como você disse. Então, fica difícil, né? Hoje, por exemplo, o autor do projeto é o Pedro Paulo, Rio de Janeiro, ele é candidato, provavelmente vai ser candidato a vice, e o Rio de Janeiro é um lugar onde a questão de segurança é central, né, no debate político. Então, realmente é uma sinuca, né, para o presidente. Mas é uma sinuca bem complexa, porque tem tudo isso que você falou, mas qual é o outro lado também? O relator foi o Flávio Bolsonaro, que vai surfar em cima disso, e o Bolsonaro vai surfar também, dizendo, olha, o projeto relatado pelo meu filho acaba com a saidinha do PT, a saidinha da esquerda, que eles simplificam tudo dessa maneira. Tem uma emenda que o Flávio Bolsonaro acatou, que é uma emenda do Sérgio Moro, que mantém ali a possibilidade de sair para estudar e para trabalhar. Então, deu ali uma leve amainada no projeto, mais para um lado, que é a ressocialização do preso,
pelo estudo e pelo trabalho. Então tem uma aliança de duas das pessoas que o Lula mais detesta. Então, se ele for seguir a política pela polarização pura e simples, a tendência dele é ser aconselhado a vetar. Mas tem todas essas circunstâncias e o fato de que esta mesma direita está fazendo essa campanha que está sendo bem sucedida, principalmente no eleitorado conservador, de que PT tem condescendência ou tem boa vontade com o crime, com os criminosos, com os bandidos, etc, etc. Então é uma decisão muito complexa. Decisões complexas exigem que você ouça mais pessoas para além daquele seu círculo mais próximo que tem dificuldade de te contrariar, mas não parece que o Lula tem feito isso, nem na questão, por exemplo, da política externa, nem nessas questões de vetos. Ele não parece estar ampliando o rol das pessoas que ele consulta para além dos acólitos que só dizem sim para ele. E isso é um erro de qualquer governante. Então a gente vai ter de ver como ele vai conduzir. O que os que justificam o veto dizem: olha, essa é uma falsa questão, 95% de quem sai temporariamente retorna aos presídios. Então estão pegando exemplos anedóticos ali de pessoas que não retornam e cometem crimes para criar um caso, uma celeuma em cima de uma situação que não é real, enquanto os presídios estão abarrotados, enquanto a gente não tem ali condições humanitárias para as pessoas cumprirem, por exemplo, o regime semiaberto. Então, não é que não haja argumentos técnicos defensáveis para o veto. Mas é uma questão que está muito, como tudo, polarizada na sociedade e que qualquer decisão vai ter impactos políticos e de imagem bastante significativos. O projeto já tinha passado pela Câmara, foi para o Senado, aprovou, como teve mudança, volta para a Câmara ainda antes dessa decisão do presidente de vetar ou não, né, Vera? E certamente vai ser aprovado de novo na Câmara. Aí é aprovado na Câmara e vai para o presidente que decide vetar ou não. Isso aí vai ficar o quê? Para abril, mais ou menos, né? Eu acho que é coisa rápida, Sardenberg, a aprovação na Câmara. Eu acho que vai passar na frente de muito projeto, porque é um projeto que é caro pelo fato de ser de um deputado e por ser de um tema que a maioria ali da casa transita e gosta. Tá certo. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. Até amanhã e aqui no CBN Brasil e a partir das 6 horas no Viva Voz, segunda edição. Lá no ponto final. Lá no ponto final. É isso Até aí. mais, Vera. Sem tosse, nem daí, nem daqui, hein? Você tá vendo? Bem. A gente tá progredindo. Até amanhã. Ontem eu e ela tossimos, né? Eu tava com bastante tosse. Mas eu escondi, né? Eu saí. Você tem esse recurso aí. Eu não tenho como. Mas hoje sobrevivemos. A cada Estamos dia bem. uma melhora. Mas vem cá, você tá bem? Tá ótimo. Tô bem, amanhã eu vou testar de novo. Vamos ver. Você sabe que, bom, tem uma amiga minha. Uma amiga sua? Que é médica. Que é médica. E diz o seguinte: é melhor não testar. Já vou testar porque eu tenho Dá os 5 dias e tchau. Ele fala isso, mas ele mesmo sempre testa. Ele testou, me mandou o teste no WhatsApp. Não, tô falando de brincadeira. Tem que testar. Você não pode ficar espalhando por aí. Não pode ficar espalhando por aí, né? Falou, Vera, até mais. Tchau, gente, até mais.